Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre medidas descritivas. Agora eu vou falar com vocês sobre assimetria e curtose. Então, essa medida, o coeficiente de assimetria, ele representa se algum lado da curva de distribuição do comportamento do conjunto de dados, né, se algum dado tem uma cauda mais alongada, com uma frequência mais baixa, né, ou se é para o lado direito ou se é para o lado esquerdo. O coeficiente de curtose, que é o C, ele é um número que você calcula. O que ele te indica? Se a sua curva de comportamento dos dados, ela é mais achatada, ou se ela é mais alta, mais alongada. Então, é essa informação que essas medidas descrevem. E eu vou apresentar aqui para vocês, calcular essas duas medidas a partir de uma tabela de distribuição de frequências com os dados agrupados em classes, certo? Bom, começando pelo coeficiente de assimetria. A gente tem na fórmula dele o M3, que é um momento de terceira ordem, que é essa fórmula, que é a frequência multiplicada pelo desvio do ponto médio em relação à média elevado a 3. Aí a gente tem o S, que é o desvio padrão, também elevado a 3, e os demais elementos da fórmula que envolvem o N, que é o tamanho da amostra. A primeira coisa que a gente precisa calcular aqui nesse caso é o M3, porque o desvio padrão eu já tenho ele calculado aqui pronto. Em outros vídeos eu já mostrei para vocês como que calcula o desvio padrão e média também, né, a partir de uma tabela de distribuição de frequência. Então vamos lá calcular aqui o momento de terceira ordem. Vou colocar aqui momento M3, momento de terceira ordem. Aqui a gente vai colocar nessa coluna a frequência, que multiplica o ponto médio menos a média, isso elevado a 3. Então, vamos lá. Fi, que multiplica o ponto médio menos a média. Eu vou travar a célula da média, porque eu quero arrastar depois, né? Elevado a 3. Então, arrasto as demais colunas e aqui faço a soma. Aqui, então, menos 4.677 é o meu momento de terceira ordem. Então, agora eu já posso calcular aqui o coeficiente de assimetria. Então, primeira parte é momento de terceira ordem dividido pelo desvio padrão elevado a 3. Tudo isso multiplicado por uma fração, por uma fração em que o numerador é n, que vai ser dividido por um conjunto de parênteses aqui, dois parênteses. Primeiro é n menos 1, seria 49 menos 1, e multiplicado por 49 menos 2. Então, o nosso coeficiente de assimetria, menos 0,616. O que nos indica esse coeficiente de assimetria? Por ele ser negativo, isso quer dizer que a assimetria é negativa, ou seja, a cauda alongada com uma frequência mais baixa é do lado dos números negativos ou do lado dos números menores do gráfico, né? Não necessariamente as observações têm valores negativos, porque a gente está olhando aqui, são valores positivos, de 12 a 36. Mas o fato dele ser negativo significa que essa cauda alongada é do lado esquerdo, do lado de valores menores. Ou seja, com o coeficiente de assimetria negativo, você entende que valores menores têm pouca frequência e valores maiores do conjunto de dados têm mais frequência, né? Ou seja, a curva do gráfico é mais alta, as barras do histograma seria mais alta, certo? Agora vamos ver aqui o coeficiente de curtose, que mede o grau de achatamento da curva. Esse S elevado a 4 também é o desvio padrão elevado a 4. O M4 é o momento de quarta ordem, que está aqui a fórmula, que é idêntico ao de terceira ordem, a única diferença é que eleva a 4. Se vocês perceberem, a variância, a fórmula da variância,
usa o momento de segunda ordem, porque é o desvio das médias, né, elevado a 2. Então, o momento de segunda ordem você usa para calcular a variância, o momento de terceira ordem, assimetria, e o momento de quarta ordem, ou curtose, certo? Bom, então, M4 é pela fórmula, desvio padrão nós já temos, e todo o restante da fórmula envolve N, que é o tamanho da amostra. Como essa fórmula é muito grande e é muito fácil de ter erro, eu vou dividir ela em 3 partes. Essa aqui vai ser a parte 1, essa outra fração vai ser a parte 2 e essa última aqui vai ser a parte 3. Então, vamos lá. Aqui eu vou calcular o coeficiente de kurtose, eu vou chamar a parte 1 de P1, P2 vai ser a parte 2 e P3 vai ser a parte 3. Então, parte 1, momento de quarta ordem, que a gente ainda não calculou. Então, voltamos um pouquinho, esqueci de calcular ele aqui. Momento de quarta ordem. Vou arrastar aqui para o ladinho. Ele já muda automático, aumenta mais 1, né? Então, frequência que multiplica o desvio elevado a 4. Aqui na fórmula eu arrastei, percebam que tenho 2 células que não estavam travadas. Então, quando eu arrastei para o ladinho, eu tenho que voltar para o lugar certo, né? Que o azulzinho é frequência multiplicado pelo ponto médio menos a média, tudo isso elevado a 4 agora. Ok? Vou dar 2 cliques para dar uma conferida, ó. Azulzinho, frequência que multiplica o desvio do ponto médio, que é o vermelho, menos a média, tudo isso elevado a 4. Tá ok? Então, já posso arrastar as outras células e vou arrastar aqui também para fazer a soma. Tudo ok. Momento de quarta ordem. Agora sim podemos calcular a kurtose. Então, pela fórmula, momento de quarta ordem dividido pelo desvio padrão elevado a 4. Ok, essa é a parte 1. Vou copiar e colar aqui embaixo. Coloquei na célula errada. Parte 1. Agora vamos fazer a parte 2, que é toda essa equação zona grandona ali. Então, para não me perder nos parênteses, eu vou colocar, ó, um parênteses para o numerador e outro para o denominador. O numerador, o que a gente tem? N, que é 49, que multiplica, abri e fechei parênteses, aqui, N mais 1. Agora, no denominador, nós temos 3 parênteses. Então, 1, 2, 3. Os 3 parênteses multiplicam. O primeiro é 49 menos 1, N menos 1. O segundo é 49 menos 2. E o terceiro, 49 menos 3. Ok, já temos a parte 2. E a última parte, que é esse trechinho aqui da fórmula. Vamos lá, o numerador e o denominador da fração. No numerador, a gente tem 3, que vai multiplicar alguma coisa em parênteses elevado a 2. Então, vou voltar aqui no parênteses, o que é? N menos 1. 49 menos 1. A parte de baixo, nós temos 2 parênteses, um multiplicando pelo outro. Então, o primeiro vezes o segundo, agora sim volto preenchendo. 49 menos 2, e aqui 49 menos 3. Ok, então calculei as 3 partes, agora sim eu vou calcular o coeficiente de kurtose, que vai ser a parte 1, que multiplica a parte 2 e diminui a parte 3. Então, coeficiente de kurtose menos 0,49, ou seja, um coeficiente de kurtose negativo. O que isso significa? Isso significa que a nossa curva de distribuição desses dados aqui é uma curva mais achatada que a curva da distribuição normal, certo? Então, a gente tem um conjunto de dados que tem uma curva platicúrtica, certo? Se fosse um coeficiente de kurtose positivo, seria uma curva leptocúrtica, ela mais alta, mais alongada, né?
E se o coeficiente fosse 0, a gente diria que ela é exatamente igual à distribuição normal, tem a mesma altura da distribuição normal. Ou seja, as colunas do histograma seriam idênticas na mesma altura de uma distribuição normal, certo? Bom, então com isso a gente fecha todas as nossas medidas descritivas, né, com o coeficiente de assimetria e curtose, a gente completa todas as medidas descritivas dessa unidade. Muito obrigada, espero que vocês tenham aprendido e até uma próxima. Tchau, tchau!